Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. No programa de hoje você vai acompanhar a reunião que nós tivemos da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhe a fala de cada um dos participantes. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa feito para este domingo na reunião das entidades na Assembleia Legislativa contra a reforma da Previdência. Vamos lá. Então, por que essa reunião? Porque nós temos que recomeçar, a Assembleia vai recomeçar, nós temos que recomeçar. Nós temos, é lógico que várias medidas liminares ajudaram a jogar para este ano a reforma, mas claro que foi muito importante as manifestações que nós fizemos no corredor, dentro do plenário, então isso tem que voltar a acontecer. A gente já não esperava muita gente hoje, porque muitos dos que vêm para os corredores vêm do interior, vêm em vans, em ônibus, e ainda não conseguimos ajustar esses transportes. Mas é claro que daqui para frente nós vamos buscar ter cada vez mais pessoas aqui no auditório. A preocupação dos servidores está sendo cada vez mais preocupante, né? Preocupação preocupante. Mas é o seguinte, é que é tanta coisa que está acontecendo. Então, por exemplo, vem aí a reforma administrativa, a gente ouve uma porção de bobagens sobre o serviço público, sobre o servidor público, não é? A gente vê o desmantelamento do serviço público, a gente vê uma população enganada, recebendo informações de que o servidor público é a desgraça da nação, não é verdade? E nós temos que reagir, nós temos que mostrar isso de uma forma maior. As centrais, mesmo as que têm a pública, que é exclusiva de servidores, mas todas as outras têm movimentos de servidores também. Por isso vamos ter essa reunião depois de amanhã. Já estamos em vista aí com grande movimento em todos os estados, no dia 18 de fevereiro, já buscando uma paralisação lá para maio, por aí, entendeu? Então, nós não podemos deixar as coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo. E eu até vou levantar uma questão de uma professora que eu vi fazendo uma colocação, porque um governador do partido dela acabou aprovando às escondidas, até porque não deixou nenhum servidor entrar no plenário. Nós temos que, palavras dela que eu estou refazendo, nós temos que entender que os governadores têm que aprovar isto, porque senão o repasse do executivo, que tem que vir até o meio do ano, não virá. Então, ou seja, não é porque é do partido contrário, é porque é do partido dela, então ela fez esse discurso. Eu acho que o nosso discurso tem que ser muito claro, de que partido for, que governador for, que presidente for, eles vão embora, e o que eles vão deixar é que vai ser prejudicial não só ao servidor público, vai ser prejudicial para o cidadão brasileiro. Então nós temos que nos preocupar com isso. Não é? Servidor público que não se preocupa com o cidadão, ou com o que vai acontecer, ou com o trabalho que ele vai levar para o cidadão, é um servidor público que não merece aplausos, entendeu? Nós temos que trabalhar para o cidadão, temos que nos defender, porque nós, outra vez é aquela questão, os governos mudam, mas nós ficamos, né? Aliás, essa é a diferença nossa com a empresa privada. Na empresa privada, o patrão é o dono, ele fica. Ele muda os servidores no momento em que ele acha que tem que mudar. No serviço público, o que mudam são os eleitos. Nós somos os fixos. Então, nós temos que trabalhar com essa preocupação, tá bom? Por isso, nós estamos recomeçando e vamos cada vez aumentar mais o número de pessoas aqui no auditório. Boa tarde a todos e a todas, um prazer enorme receber vocês aqui novamente
na Assembleia Legislativa, servidores, servidoras, entidades representativas do funcionalismo público estadual, né? Parabéns pela mobilização que vocês têm feito aqui na resistência contra todos esses ataques, não só do governo Dória, mas também do governo Bolsonaro. O Gozzi falou agora, né, da reforma administrativa, da PEC emergencial, que tramita já no Senado Federal. Né, são duas propostas do governo. A reforma administrativa será protocolada aí nos próximos dias. Então, é muito grave a situação, né? Os ataques que são feitos, praticamente dificultando os concursos públicos, atacando a estabilidade dos servidores, reduzindo salários, na verdade, reduzindo a jornada de trabalho, mas com redução salarial. Isso é muito, mas muito grave, né? E prejudicando, sobretudo, os novos servidores que entram a partir de agora. E aqui em São Paulo nós estamos na luta contra a reforma da Previdência, contra as privatizações dos presídios e tantas outras medidas em curso pelo governo Dória. Na rede estadual foi um verdadeiro desastre agora o processo de atribuição de aulas, né? Nós já estamos comparando esse secretário Rocieli Soares ao ministro da Educação. Ele está desorganizando toda a rede de ensino. O que o sinistro da Educação está fazendo com o Enem, com o ProUni, com o SISU, esse secretário está fazendo aqui em São Paulo, Gozzi. Então, é grave a situação. O desmonte do Estado em São Paulo também não é diferente, né? Só que ele é um pouco mais sofisticado. Enfim, agora é muito importante, nesse momento, eu acho que também é por isso que vocês estão aqui, para a gente barrar a reforma da Previdência, que no momento ela está judicializada, está no Supremo ainda, nós temos aí 2 liminares, né? Então nós ganhamos um certo fôlego, mas logicamente que vocês sabem muito bem, principalmente aqui as entidades e os servidores do Judiciário, que o governo está empenhado em derrubar essas 2 liminares no Supremo Tribunal Federal, e é bem capaz que ele consiga em algum momento. E quando isso acontecer, logicamente que o governo vai tentar passar o rolo compressor, porque ele tem pressa agora. Ele vai ter eleição nesse ano, eleição municipal, para vereadores, prefeitos, e o governo não quer desgaste, muito menos os deputados aqui. Muitos serão candidatos a prefeitos e muitos darão apoios, né, aos seus aliados em cada cidade do estado de São Paulo. Então, eles não querem desgaste. Votar um projeto desse aqui na Assembleia Legislativa representa desgaste político, desgaste na imagem dos deputados. Para nós é bom que a gente tenha conseguido trazer até fevereiro essa votação, porque a gente ganhou um fôlego também, mais energia, e é ruim para o governo. Então, quanto mais tempo agora a gente ganhar, melhor, para deter a aprovação da reforma da Previdência. A sessão vai ser aberta agora, mas não vai ter nada, nem pronunciamento, é só uma abertura oficial e mais nada. Amanhã mesmo que começa. Amanhã nós teremos uma reunião de líderes, aí nós vamos saber qual que vai ser a pauta. Mas a gente vai estar conversando com vocês o tempo inteiro, informando vocês sobre os procedimentos aqui, o que será colocado em pauta ou não, e qual será a real intenção do governo. Mas, por enquanto, ele não pode colocar em votação, né? A reforma está paralisada do ponto de vista judicial. Mas é importante essa vigilância. Amanhã haverá um ato da POSP, às 2 horas. Creio que todas as entidades estarão presentes também. Parabéns aí pela mobilização de vocês e contem com o nosso total e irrestrito apoio. Nós, como servidores e servidoras públicas, temos essa incumbência de tentar barrar a reforma da Previdência Estadual aqui, sim, mas isso é uma expressão, na verdade, de defesa do serviço público e do cidadão, em última instância. Porque o que a gente vê nos últimos anos é um aumento da carência, um aumento da necessidade do serviço público, quando na prática o que acontece é uma redução da qualidade do serviço através da precarização do serviço público. A reforma da Previdência Estadual, portanto, é uma das formas dessa precarização. E é por isso que todos nós
temos que nos unir contra a reforma. Ano passado trouxe para o serviço público, nesse aspecto, várias vitórias. As liminares foram exemplos disso, mas elas, de fato, têm um caráter que é provisório. A gente não sabe até quando elas vão valer, e a gente sabe também que, pelo teor delas, em regra, o presidente da casa poderia continuar o processo se ele seguisse esse procedimento corretamente. Dessa forma, nós temos que aproveitar esse tempo, nos articular e reforçar a mobilização nessa casa e também nas bases dos deputados. Esse ano é um ano estratégico, não só para o governo, mas principalmente para nós, como forma de resistência à precarização do serviço público, visando, em última instância, o cidadão, aquela pessoa que não tem condições sequer de chegar aqui para reclamar para o seu deputado. Obrigada, então. Contamos com toda essa força e união durante esse ano. Obrigada. Queria dizer que todos estão acompanhando. Desde o ano passado, o governador mandou essa proposta de emenda constitucional e proposta de lei complementar, querendo regulamentar a Previdência, tirando o direito de todos os funcionários públicos de São Paulo. E nós nos reunimos no FOCAI para trabalhar contra essa reforma da Previdência primeiramente, e caso ela não seja barrada, para que seja diminuída o pacote de maldades, como tem sido falado, né? Porque essa reforma conseguiu, e é uma coisa incrível isso, ser pior que a reforma federal proposta lá pelo presidente Bolsonaro. Então, essa reforma é muito pior para todos nós, funcionários públicos do Estado de São Paulo. Nós propomos algumas emendas também, caso a reforma seja aprovada, reiterando que nós somos contra a reforma, assim como todo o funcionalismo público de São Paulo, porque é muito ruim para todos nós, e caso essa proposta venha a ser aprovada, que algumas emendas para minorar o nosso sofrimento, o sofrimento de todo funcionário público. Tem aqui essa cartilha que também muitos já têm, que está também em PDF, quem quiser eu posso enviar por WhatsApp ou por e-mail, e a gente vai distribuir para todos os deputados aqui da casa, desde semana passada já estamos distribuindo, e a partir dessa semana também, a partir de hoje, e conclamamos todos os funcionários que puderem vir à Assembleia a partir de amanhã, que venham, tanto para o ato da POSP lá no caminhão de som, como aqui nos corredores da Assembleia, porque essa pressão vai ser muito importante para evitar, ou pelo menos dificultar, que o governo atropele e aprove essa reforma sem nenhuma discussão. O que tem sido feito até agora é isso. Eles quiseram aprovar e eles não sentam conosco, com qualquer representante de funcionários públicos, para negociar. E quando negociam, não nos trazem o que realmente vai mudar. Então, eles prometem que vão melhorar a situação de algumas carreiras, como da Polícia Civil, por exemplo, e outras situações que atingem a todos nós, mas não põe no papel o que será mudado. Querem isso somente em plenário apresentar essas propostas e, infelizmente, nós não podemos acreditar nesse tipo de trabalho, porque, na hora H, tudo é aprovado e nós ficaremos no prejuízo. Então, mais uma vez, agradeço a todos a presença aqui, todos os funcionários públicos, lideranças aqui presentes, e conclamo quem puder que venha aqui à Assembleia, que nós estaremos aqui toda essa semana e durante todo o mês. Obrigado. Desculpem-me o atraso, na verdade, eu estava numa reunião preparatória para o 8 de março. O 8 de março está aí, e eu estava com algumas lideranças femininas também, e um dos pontos de pauta que eu coloquei lá e pedi também com muita ênfase é essa questão da nossa reforma da Previdência estadual. Né? Porque a gente sabe que tem as questões da violência da mulher, o feminicídio que está crescendo, está um absurdo dos índices, mas a questão do funcionalismo público também precisa ter um destaque. Então, eu, como uma das poucas servidoras públicas estaduais lá, eu pedi para estar colocando em pauta isso. A gente vai estar definindo também local, horário, tudo direitinho, até porque uma bandeira de luta para a gente também aqui. Eu sou uma felizarda por representar as mulheres, não só da nossa Federação Estadual de São Paulo, que o Lineu Mazano é o nosso presidente, que infelizmente ele não pôde estar aqui porque ele está em reunião,
mas também da Nova Central e da CSPB. E, puxando um pouco o seu gancho, Gozzi, nós só conseguimos chegar aonde nós chegamos com mobilização. Porque muitos que estão aqui, e alguns que hoje não podem estar presentes, nós passamos praticamente novembro e dezembro dentro desta casa. Nós praticamente acampamos aqui. Muitos que não podiam estar numa segunda estavam numa terça, os que não podiam estar numa terça estavam numa quarta, até porque muitos que vêm até a casa não são liberados. Não são todos nós, servidores públicos, que somos liberados. Essa é a grande dificuldade do servidor público. Porque quando a gente chama a categoria, quando a gente chama a base para vir, nem todos têm essa facilidade. E as pessoas de fora não entendem isso. É muito complicado a questão da mobilização em relação ao servidor público. Essa questão da reforma da Previdência, eu acredito que a gente consegue barrar sim. Eu já ouvi falar muitos por... Catita, vocês não vão conseguir. Pera lá, mas por que a gente não vai conseguir? A gente pode conseguir sim. A partir do momento que a gente acredita na causa, que a gente acredita no ideal, a gente consegue sim. Agora, o que a gente não consegue é cada um ficar no seu quadradinho esperando que a chuva caia na cabeça e aconteça um milagre. Então, assim, hoje as pessoas não podem estar, mas amanhã elas estão, depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. E é assim que tem que ser, porque não adianta, sem mobilização, sem pressão nesta casa, a gente não consegue. Não adianta a gente... Vou ser muito sincero, hoje teve uma manifestação na Paulista, para quem talvez alguns de vocês saibam, as centrais sindicais estavam na Paulista. Eu não estive lá porque eu estava na organização do 8 de março, e a manifestação não foi o que previsto, tinham poucas pessoas ali. Poucas pessoas, mas, ao meu ver, eu acho que não é o local ideal para esse tipo de pressão. No caso do servidor público, a pressão tem que ser aqui. Não adianta ir para a Paulista, gente. Desculpa, não adianta ir para a praça, ou você faz uma pressão na casa, ou você faz pressão nos próprios órgãos, na frente das secretarias, nas portas das secretarias. É ali que a gente consegue alguma coisa, porque servidor público é diferente da empresa privada, como você mesmo disse. Nós não temos como falar diretamente com o patrão. Nosso órgão é público. Então, quem a gente tem que pressionar? É a Alesp. O servidor municipal, ele vai para a Câmara. O servidor estadual vai para a Alesp. É ruim, o acesso é difícil, é longe? Mas sem essa pressão, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Esse trabalho aqui que foi feito pelo FOCAI e que nós estamos participando das reuniões, muito produtiva, que é o fórum de carreira, nem todos são do FOCAI, mas, independente se é do FOCAI ou não é do FOCAI, temos que abraçar a causa, porque nós vamos ser extintos. A minha base, para quem não sabe, é o Hospital das Clínicas de São Paulo. Nós somos 23 mil para 24 mil funcionários públicos, e, praticamente, o hospital está totalmente terceirizado. Então, aonde estão os servidores da casa? Então, é isso que a gente precisa pensar um pouco, não só no legislativo, no executivo, no judiciário. Nós precisamos realmente abraçar a causa, arregaçar as mangas, vir para a Alesp, porque sem mobilização a gente não consegue absolutamente nada. Era só isso meu recado. Obrigada. Realmente, nós temos que, essa luta aqui, nós temos que estar sempre presente, apoiar, porque se nós deixarmos... O governo está como um trator, né? Ele vai passar por cima de todos e vai aprovar da maneira como ele quer aprovar esse projeto de lei complementar. E isso é muito prejudicial a todos, né? Também eu quero falar aqui além dessa, que nós já somos contra, né? Essa reforma, nós somos contra. Mas a gente vê a reforma administrativa do federal, o que a gente estava observando também, é que ele quer tirar os direitos, inclusive, de quem já tem a estabilidade, né? Então, independente da pessoa já ter vários anos, ter completado, ele, nos seus artigos, ele quer retirar esses direitos. Então, quer dizer, dependendo, ele pode dispensar qualquer funcionário, né? Então, nós temos que ser contra também essa reforma federal, aí, administrativa, porque aí ela sempre repercute, né? Como a federal, como essa reforma da Previdência, vai repercutir, tá? Agora, se aprovarem aqui na Assembleia,
essa reforma também administrativa federal vai prejudicar a todos, né? Então, nós temos que ser contra e estarmos sempre mobilizados para as entidades, né? No legislativo, como a Kátia falou, realmente eu acho que a gente tem que reforçar isso, tem que estar pressionando aqui os parlamentares para que eles, né, não votem a favor do governo, né? Que eles sejam contra essa reforma. Tá? Era só isso aí que eu queria falar. Obrigado. Vocês estão vendo que essa reforma da Previdência, todos os estados estão fazendo, né? Já estão se antecipando à paralela. Eu acho que eles não têm confiança na aprovação da paralela. Todos estão, independentemente de partido, e todas mais ou menos iguaizinhas, né? Com mais vigor ainda do que a da 103. E isso está geral. Eu vi até ontem, até mandei para o Gozzi, uma pessoa justificando a PEC lá no Rio Grande do Norte, né? Teve a Bahia também, já acabou de aprovar, e todos os estados, não tem partido nesse ponto aí, não tem partido a favor da gente não, lá no geral, certo? Em cada caso é diferente, né? A briga é política mesmo, só que nós estamos no meio do tiroteio, né? E como o pessoal diz lá, entre o mar e a montanha, quem se ferra é o marisco, né? E é o que está acontecendo com a gente. Então, eu quero conclamar aqui, quem puder estar dia 12 em Brasília, terá evento lá das entidades, as centrais estão chamando um evento dia 12 justamente para organizar o funcionalismo com relação a tudo que vem esse ano, né? Não é só reforma administrativa, não, pelo jeito vem muita coisa. Eu acho que a administrativa até deve ser fatiada, a tributária, se chegar alguma coisa, também vai ser contra a gente. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado mesmo esse ano, né? Está todo mundo vindo aí com força das férias, né? Deu para descansar bastante. Então, nós vamos ter muito trabalho aqui na casa. E as entidades da casa, mais uma vez, estão mesmo às ordens de vocês. E nós estamos aí, então, eu acabei de receber o e-mail do advogado, a Falesp e a Aspal deve ingressar, acho que entre amanhã e depois, com o Amicus Curiae, que até agora a gente não conseguiu, porque é o advogado que estava com o material. Então, ele deve entrar também naquela ação da POSP, né? Como as outras entidades, já sei que várias já entraram, isso é ótimo, isso mostra a nossa união, né? E nós aqui da casa também devemos ingressar com esse Amicus Curiae. Espero que dê tempo, né? Porque com esse judiciário. Mas estamos aí e estamos somando aí nessa luta. Todos aqui, vai ser brava, a gente sabe, mas nós vamos em frente, né? Porque eles vão querer garfar a gente esse ano mesmo e nós vamos ter que ter muita força. Infelizmente, como disse a Kátia, não dá para muita gente vir, né? Por causa do problema de afastamento e tal. Eu estou até conversando com o Marinho, quero conversar com o Felipe, para a gente ver se a gente consegue fazer um arrastão na casa aqui, de forma que os servidores, mesmo se não participarem do plenário, que pelo menos apoiem, usem o nosso adesivo, não reclamem do barulho, porque a luta é de todos nós e de todos os servidores do Executivo, Judiciário e Legislativo. Estamos nessa luta, pessoal. O que o Gaspar mencionou no dia 12, as centrais estarão em Brasília, é um ato de todas as centrais unidas contra o que está acontecendo com o funcionalismo público, tá certo? Quem não puder ir, acompanhem, porque vai ser uma coisa importante. E também já se está marcando, provavelmente, uma paralisação para o dia 18 e outros movimentos em seguida, para, se for o caso, chegar até uma paralisação, tá bom? Gozzi, parabéns por esse evento. É importante, a iniciativa dele foi o ano passado, né, se está dando continuidade. É importante a realização, estarmos aqui na Assembleia. Estão sendo feitas reuniões, tenho certeza disso, participei de algumas. E aqui é importante a nossa presença para quê? Mostrar aos nossos deputados que o servidor público está de olho, está acompanhando o processo legislativo por meio de suas entidades, que estamos divulgando os atos que eles vêm praticando. E assim, para que saibam
qual atitude, como vão votar. Então, acho que esse evento aqui é importantíssimo, sim, porque valoriza, mostra para o deputado que a base dele, que é o eleitor, está atento às ações aqui da Assembleia. A questão de greve é um negócio preocupante. Por exemplo, da minha categoria, segurança pública, somos proibidos de fazer greve. Então, como é que vamos estar aqui presentes? É complicada essa situação. Então, realmente, as mobilizações, o ano passado, felizmente, conseguimos mobilizar um grande efetivo da segurança pública e trouxemos aqui. Tá? Eu acho que, como foi dito aqui, estamos todos unidos e tendo esse constante, cada dia uma categoria vem presente aqui, e um dia em maior presença do que outras, a gente vai conseguir manter lotado a Assembleia e mostrar ao político, aos deputados, qual é o nosso interesse, qual é o nosso desejo sobre as tramitações aqui dentro, que é uma negociação com o governo, não uma imposição de vontades. Tá? Eu acho que não tem mais nada a acrescentar, porque todas as demais pessoas que falaram antes já se colocaram sobre o assunto. Muito obrigado pela atenção. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.